Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática da Rede Ubuntu. Eu sou o Vinícius, professor de matemática e física, e nessa aula a gente vai ver como que se transforma números decimais em fração e como que se transforma dízima periódica em fração, certo? Antes de começar a aula, gostaria de pedir para quem ainda não se inscreveu no canal que se inscreva e ative o sininho aí das notificações para receberem as aulas aí assim que a gente postar. E vamos à aula. Bom, antes ainda da aula, eu queria falar que essa é a última aula antes da primeira lista de exercícios. Então, com essas 8 aulas, né, foi uma jornada longa, né, mas é muita coisa aí da matemática básica, né? Entenda que isso é uma coisa que a gente deveria ter aprendido ao longo da infância inteira, basicamente. Esses conteúdos, né, de matemática básica. Então, por isso que ficaram longos os vídeos. As próximas listas de exercícios vão ser englobadas por menos vídeos. Tá? Então, quem for aluno da Rede Ubuntu vai ter aí acesso à lista de exercícios lá pelo Classroom, beleza? E aí vocês vão ter que entregar ela. Se estiver vendo esse vídeo depois da data de lançamento dele, é muito provável que a data de entregar a lista já tenha passado, né? Bom, mas vamos lá. Vamos supor aqui que eu tenho uma fração, 2/5. Se eu pegar, né, essa fração e fizer a divisão, quanto que vai dar? Vai dar 0,4. Pode fazer aí, pode testar que funciona. Vai dar 0,4. Então, beleza, a gente sabe transformar então fração em número decimal, né? Só fazer a divisão. Agora, essa outra fração aqui, ó, 1/3, vai dar 0,333333 até o infinito. Vai ficar esse 3 repetindo infinitamente, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho uma fração que quando eu faço a divisão ela gera um número decimal comum. E aqui eu tenho uma fração que quando eu faço a divisão ela gera esse número decimal com infinitas casas. Só que essas infinitas casas, elas têm um padrão de repetição. No caso aqui o 3 se repete infinitamente. Podia ser 0,27, 27, 27, 27. O 27 se repete infinitamente, né? Depois aí da vírgula, na parte decimal. Então, aqui eu tenho dois casos diferentes, tá? Cada um a gente vai usar um jeito diferente. Esse daqui se chama dízima periódica, que logo mais a gente vai para ele, tá? Por enquanto vamos focar nesse daqui. A gente já sabe fazer daqui para cá, né? Daqui para cá também. Agora a gente tem que aprender a passar daqui para cá. Porque vai que aparece em alguma conta um número com vírgula e você precisa transformar em uma fração para poder resolver. Fica mais fácil de resolver, certo? Então, vamos lá. Vamos pegar esse número aqui, 0,6. Como que eu posso fazer para transformar ele em uma fração? Não é simplesmente transformar em fração, né? Transformar em uma fração de números inteiros, né? Vocês vão ver que tem uma fração que pode ter uma vírgula ou em cima e embaixo da fração. E aí não adianta nada, né? Bom, você há de concordar comigo que eu posso pegar um número e dividir ele por 1 quando eu quiser, né? Então eu posso pegar esse número aqui e dividir ele por 1. Aí já até virou uma fração, mas ainda não virou uma fração do jeito que eu quero, né? E aí você também lembra que se eu quiser eu posso multiplicar tanto em cima quanto embaixo de uma fração pelo mesmo número, que eu obtenho uma fração equivalente, uma fração que dá o mesmo resultado, que se eu pegar e dividir dá a mesma coisa. Então eu vou pegar e vou multiplicar essa fração aqui em cima e embaixo por 10. Por que por 10? Porque quando eu multiplico um número por 10, a vírgula anda uma casa. Lembra disso? Então quanto vai ficar 0,6 vezes 10? A vírgula vai andar uma casa, vai ficar 6. E quanto que é 1 vezes 10? É 10. Então 6 dividido por 10 já é uma fração. Pronto, já transformamos, tá? Se você quiser, você pode simplificar essa fração. Se eu dividir aqui por 2 em cima e embaixo, vai ficar 3 sobre 5. Então 3 dividido para 5 é 0,6. Aí é sempre bom fazer a divisão para ver se a gente acertou, né? Espera aí, deixa eu ver onde vai pegar. Aqui. 3 dividido para 5. 0,6. Certo? Bom, então tá aqui um jeito bem tranquilo, bem simples. Só vamos relembrar um pouquinho essa ideia que eu falei agora há pouco. Se eu pegar um número 6, por exemplo. Lembra que ele tem infinitos zeros à esquerda, que a gente não representa, e ele tem a vírgula, e depois da vírgula tem infinitos zeros à direita, que a gente não representa. Pelo fato da gente ter 10 símbolos, né, do nosso sistema numérico ser decimal, se eu pegar e multiplicar um número por 10, a vírgula anda uma casa, né? Então se eu pegar e multiplicar por 10, vai virar 60.
Então a vírgula andou uma casa. Lembra que ainda tem esse bando de coisa aqui que a gente não precisa representar toda vez, mas pense que tem, que aí fica mais fácil esse negócio de andar com a vírgula ou não andar. Se eu multiplicar por 10 de novo, vai virar, a vírgula vem para cá, vai virar 600. Se eu multiplicar por 10 de novo, vira 6.000. E assim sucessivamente. E quando eu divido por 10, a vírgula volta uma casa. Então se eu dividir aqui por 10, vai virar 6. Se eu dividir por 10, vira 0,6. Se eu dividir por 10 de novo, vira 0,06. E assim sucessivamente, tá? O que acontece então se eu pegar e multiplicar esse número por 100? Esse aqui é o 60 por 100. O 100 é 10 vezes 10. Então multiplicar por 100 é a mesma coisa que multiplicar por 10 duas vezes. Então quando eu multiplico por 100, a vírgula anda duas casas. Vai virar 6.000. Você não precisa escrever esses zeros que estão à esquerda e os zeros que estão à direita da vírgula. É só para a gente entender que o que está acontecendo aqui é apenas a vírgula andando, né? Então aqui foi isso que a gente fez, né? 0,6 eu multipliquei por 10 e a vírgula andou uma casa para frente, virou 6. Aí tem 6,000, mas eu não preciso. Só preciso dessa parte, tá? Então tá aí. Vamos pegar mais um exemplo aqui. 0,27. Vamos transformar então em fração. Primeira coisa que eu faço, dividir por 1. Depois, vou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número para poder matar essa vírgula. Se eu multiplicar por 10 aqui, a vírgula vai vir para cá, vai ficar 2,7. Então não dá, vou ter que multiplicar por 10 de novo. Então multiplicar por 10, depois multiplicar por 10 é equivalente a multiplicar por 100. Então vou multiplicar por 100 em cima e embaixo. Então vai ficar 27 sobre 100. E essa fração não dá nem para simplificar, então 0,27 é 27 sobre 100. Já está certo. Já. Vou fazer mais uma aqui, ó. 0,35. Para mim transformar esse número aqui em fração, divido por 1. Aí eu vou multiplicar por 100 em cima e embaixo, vai virar 35 sobre 100. Agora isso dá para simplificar, né? Posso dividir por 5 em cima e embaixo. Então dividindo por 5 em cima vai ficar 7, dividindo por 5 embaixo vai ficar 20. Então 7 sobre 20 tem que dar 0,35, senão a gente errou em alguma coisa. Então olha só, 7 dividido para 20 tem que dar 0,35. Beleza? Vamos fazer só mais um para ficar tudo afiado e a gente vai para o próximo, que seria as dízimas periódicas. Então olha só, vamos pegar aqui 2,22. Como que eu transformo isso em fração? Então, ó, o primeiro passo vai ser dividir por 1. Depois, multiplicar por 100 em cima e embaixo, para matar a vírgula. Então vai ficar 222, porque quando eu multiplico por 100, a vírgula anda duas casas para frente. E eu tenho, como multipliquei por 100 em cima, tenho que multiplicar por 100 embaixo também, para a fração continuar tendo o mesmo valor. Então fica 1 vezes 100, que dá 100. 222 para 100. Dá para dividir aqui em cima e embaixo por 2. Se eu dividir em cima por 2, vai dar 111. Se eu dividir embaixo por 2, 50. Então, 2,22 é a mesma coisa que 111 por 50. E assim convertemos mais um número decimal em fração. Beleza? Agora vamos para as dízimas periódicas. Então, ó, vamos começar com essa dízima periódica aqui. 0,66666. Primeira coisa. Um jeito que a gente inventou de simplificar essa história, simplificar o jeito de escrever, é o seguinte. Eu sei que o 6 é a parte que se repete. Então eu vou escrever ele uma vez só e vou pôr um tracinho em cima. Esse tracinho significa que ele está se repetindo infinitamente, tá bom? Então eu quero encontrar uma fração que quando eu divido dá 0,66666. Como eu não sei ainda essa fração, não funciona do mesmo jeito que a gente fez para pegar um número normal, o que eu vou fazer? Eu vou chamar de x. O x é a fração. É a fração que quando eu divido dá esse número aqui. Aí eu vou só trabalhar com esse x e vou trabalhar com essa equação de uma forma que no final das contas vai virar uma fração, né? E esse número vira uma fração que é igual a ele. Então é a fração que quando a gente divide dá essa dízima periódica. A gente chama isso de fração geratriz da dízima periódica. Então, olha só, que coisa que a gente vai fazer aqui. Lembra que eu posso multiplicar os dois lados da equação pelo mesmo número? Que não muda o resultado? Que ela continua sendo uma igualdade? Continua valendo? Então, eu vou pegar e vou multiplicar os dois lados por 10. Se eu multiplicar esse lado por 10, vai virar 10 vezes x, né? 10x.
Se eu multiplicar esse lado por 10, a vírgula vai andar uma casa para frente. Então vai ficar 6,66666 até o infinito. Beleza. Aí, agora vamos ter um raciocínio bem cuidadoso. Essa aqui é a nossa equação principal agora, tá? Lembra que quando eu tenho uma equação, né, uma igualdade, eu posso subtrair a mesma coisa dos dois lados, que ela continua valendo? Então eu posso subtrair a mesma coisa daqui e daqui. Beleza. Dá uma pausa nesse raciocínio. Vamos pensar nisso aqui agora. Isso aqui não é igual a isso? X é igual a 0,66666? Então é a mesma coisa. Então eu vou subtrair isso daqui desse lado e vou subtrair isso daqui desse lado. Estou subtraindo a mesma coisa dos dois lados, porque isso é a mesma coisa que isso. Certo? É um raciocínio um pouco delicado, mas vamos lá. Eu vou escrever de novo aqui embaixo. Coloquei esse menos, não é muito usual, mas só para a gente entender que está subtraindo. Então desse lado eu vou tirar isso, desse lado eu vou tirar isso. Bom, 10x menos x. Como se fosse laranjas, né? 10 laranjas menos uma laranja dá 9 laranjas. 10x menos x dá 9x. E aqui, 6,666 menos 0,666. Finge que você vai lá na casa do infinito. Não dá para ir até lá, né? Que tem infinitas vezes aqui. O 6 se repete até o infinito. Mas se você estivesse lá, seria 6 menos 6, que daria 0. Aí você ia vir voltando. 6 menos 6, 0. 6 menos 6, 0. 6 menos 6, 0. Aí você chega aqui, 6 menos 6, 0. Então depois da vírgula aqui ia ficar o 0. Tudo 0 depois da vírgula. E aí 6 menos 0, 6. Então ficou 9x igual a 6. Bom, como esse 9 está multiplicando, eu passo ele para o outro lado dividindo. Então ficou x igual a 6 sobre 9. Simplificando a fração, dividindo por 3 em cima e embaixo, fica 2 sobre 3. Então a fração geratriz dessa dízima periódica é 2 sobre 3. Se a gente pegar e dividir o 2 por 3 na calculadora, tem que dar 0,6666. E dá. Ok? Então é assim que a gente faz. Esse é o básico, esse é o processo que a gente faz. Tá? Só que nem sempre é bem assim, né? Então a gente tem que ver aqui uns outros casos que podem aparecer. Vamos colocar mais uma dízima periódica aqui. Então, primeiro, o que eu vou fazer é identificar o período. O período é a parte que se repete. Então, o período aqui é 21. Agora é 21 a parte que se repete. Então, eu vou escrever 0,21 com um traço em cima. Então, significa que esse 21 está se repetindo infinitamente. Tá bom? E aí eu vou chamar esse número de x, porque o x vai ser a minha fração, mais para frente. E aí, vamos voltar nessa aqui só para a gente entender o que foi feito. Eu multipliquei a equação por 10 dos dois lados. Mas por que eu multipliquei por 10? Porque eu obtive um número diferente, né? Eu obtive uma equação diferente, só que o que está depois da vírgula é igual. Tá? O que está depois da vírgula é igual nas duas equações. Tem que ser assim, porque na hora que eu subtrair uma da outra, o que vem depois da vírgula dá zero. Se não for assim, continua uma coisa com vírgula, então não vai funcionar. Tá? Então olha só isso aqui. 0,21. Se eu multiplicar por 10, vai ficar 2,12121212. Então, eu não vou ter o que está depois da vírgula igual, porque aqui eu tenho depois da vírgula 21, 21, 21, 21. No outro eu vou ter 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, né? 12, 12, 12. Então não é igual o que está depois da vírgula. Então eu vou multiplicar por 100 os dois lados da equação. Então aqui vai ficar 100 vezes x. E aqui, quando eu multiplico por 100, a vírgula anda duas casas. Então, vai ficar 21,21, 21, 21, 21. Certo? Então, eu multipliquei por 100 porque eu tenho um número diferente desse, só que o que está depois da vírgula é igual. Que aí eu posso colocar essa equação aqui embaixo, vírgula embaixo de vírgula, para poder fazer a subtração. Certo? 100x menos x dá 99x. Bom, aí você finge que você vai lá na casa do infinito, vai ser 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. 1 menos 1, 0. Aí vai vindo até chegar aqui. 1 menos 1, 0. 2 menos 2, 0. Então depois da vírgula deu tudo 0, porque é igual, né? Tudo que está depois da vírgula é igual nas duas, então vai dar 0 a subtração. E aqui fica 21 menos 0, que dá 21. Então o meu x, passando esse 99 dividindo, vai ficar 21 sobre 99. Então essa é a fração geratriz dessa dízima periódica. Certo? Vamos só conferir. O ideal seria você dividir na mão, né? Mas eu não quero perder muito tempo. 0,21, 21, 21, 21. Certo? Maravilha. Então,
Então, olha só, nesses dois casos que a gente fez, a gente chama de dízima periódica simples. Por que dízima periódica simples? Porque o período vem logo após a vírgula. Eu não tenho nenhum resíduo entre a vírgula e o período. Mas isso pode acontecer. Se acontecer, o que a gente faz? Vamos ver. Então, vou pegar aqui mais um caso. Esse caso agora é uma dízima periódica composta. Olha só, 1,0333. Podia ser zero aqui, 0,03336. O que muda, na verdade, é que a vírgula não está logo antes do período, né? O período não está logo após a vírgula. Eu tenho um resíduo, nesse caso é o zero. Tá? Então, só vou reescrever indicando o período é o 3. Só o 3 que se repete. Então, eu vou escrever assim, 1,03 com a barra em cima, que indica que é 1,03333. Vou chamar de uma letra, não precisa ser sempre x, tá? Só para diferenciar aqui, vamos chamar de y. Tá? Y, então, é esse número aqui, que a gente vai mudar o jeito de escrever ele, mas mantendo igual. Assim, a gente muda a forma de escrever, mas o resultado é o mesmo, porque vai virar uma fração. E quando você faz a divisão, vai ter que chegar nesse número, senão vai estar errado, certo? Então, olha só. A gente pegou, lembra, tá vendo que aqui, ó, as duas equações que a gente usou para fazer a subtração, o período está logo após a vírgula. Então eu tenho que obter duas equações diferentes, mas as duas, o período tem que estar logo após a vírgula e o que está depois da vírgula tem que ser igual. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer então, é deixar o período logo após a vírgula. Como eu quero então que a vírgula venha para cá, eu vou multiplicar por 10 dos dois lados. Vai ficar 10y igual a 10,33333. Então, a primeira coisa que eu fiz foi o período está logo após a vírgula. Aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou obter uma equação diferente, mas o que está depois da vírgula tem que ser igual, para na hora que eu subtrair, dar zero o que está depois da vírgula. Então, como o período é só o 3, eu posso multiplicar por 10 aqui, que aí a vírgula anda para cá, o que está depois da vírgula continua sendo 33333, né? Então, eu vou multiplicar por 10 dos dois lados. Vai ficar 100y, né? 10y vezes 10 vai dar 100y. E aqui vai ficar 103,33333. Beleza, então eu vou até deixar essa parte aqui ó, retangulada, porque é o rascunho. É as equações que a gente foi montando, que a gente foi criando, para obter o que a gente precisa. Então a gente tem aqui o que a gente precisa. Ó. Essas duas últimas equações são números diferentes, quer dizer, são equações que o número aqui é diferente, mas o que está depois da vírgula é exatamente igual. E é isso que a gente precisa. Então a gente vai subtrair uma da outra. Então vou escrever primeiro essa daqui, ó. E aí eu vou subtrair essa. Lembrando que é vírgula embaixo de vírgula, né? Bom, então aqui, ó, 100y menos 10y vai dar 90y. E isso daqui, 103,333 menos 10,333. O que está depois da vírgula vai dar zero, né? Porque vai ser 3 menos 3, 3 menos 3, 3 menos 3, até chegar aqui. O que está depois da vírgula vai dar zero. E aqui, 103 menos 10 dá 93. Então, ficou 90y igual a 93. Então, y vale 93 sobre 90. Eu peguei e passei o 90 dividindo. Se você quiser, dá para simplificar ainda esse resultado, né? Eu posso dividir ele por 3, em cima e embaixo. Dividindo aqui por 3 vai ficar 31. Dividindo aqui por 3 vai ficar 30. Certo? Então, 31 sobre 30 tem que dar 1,0333. Vamos verificar aqui. 31 sobre 30, 1,033333. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo para a gente poder fechar. Olha só. 2,1323232. Então, a primeira coisa aqui vai ser identificar o período. O período é o 32, então eu vou escrever o 32 uma vez só e pôr uma barra em cima para indicar que ele está se repetindo infinitamente. Aí eu vou chamar de uma letra, vou chamar de W dessa vez, tanto faz. Você escolhe, pode chamar de A, sei lá, qualquer coisa. Então, W é esse número. E aí eu vou dando aquela trabalhada com a equação para obter o que eu preciso. Então, a primeira coisa que eu preciso é uma equação que o período esteja logo após a vírgula. Então, vou ter que multiplicar por 10 dos dois lados. Vai ficar 10w igual a 21,323232. Beleza?
Então, primeiro passo, ok. Encontrei uma equação que o período está logo após a vírgula. Agora eu tenho que encontrar uma equação diferente dessa, que o que está depois da vírgula seja igual ao que está depois da vírgula aqui. Se eu multiplicar por 10 dos dois lados, não vai dar certo, né? Porque a vírgula vai vir para cá e o que vai ficar depois da vírgula vai ser 2, 3, 2, 3, 2, 3, né? 23, 23, 23. Então não é diferente o que está depois da vírgula. Não é diferente o que está depois da vírgula, né? Tem que achar outra equação que o que está depois da vírgula seja igual. Então eu vou ter que multiplicar por 100 dos dois lados. Então 100 vezes 10 vai dar 1000. 1000W é igual a 2132,323232. Certo? Então as equações que a gente vai subtrair são essas duas. Por quê? Porque elas são diferentes e o que está depois da vírgula é igual. Então eu vou reescrever essa aqui, ó. 1000W igual a 2132,3232 menos 10W igual a 21,323232. Lembra que tem que escrever vírgula embaixo de vírgula, né? Então, o que está depois da vírgula vai ser 2 menos 2, 3, lá no infinito. 2 menos 2, 3 menos 3, 2 menos 2, 3 menos 3, até chegar aqui que vai dar 2 menos 2, 0, 3 menos 3, 0. Então, o que vai estar depois da vírgula é 0. Aí aqui, 2 menos 1 vai dar 1, 3 menos 2 vai dar 1, 1 menos nada é 1, 2 menos nada é 2. E aqui, 1000 menos W vai ficar 990, 1000W menos 10W vai ficar 990W. Certo? Então temos aqui, ó, 990W igual a 2111. Então, o W, né, como esse 990 está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Vai ser 2111 dividido para 990. Esse aqui não dá para simplificar, pelo menos não com números simples. Eu espero que não dê também com números muito grandes. Então, ó, vamos só conferir aqui, deixa eu ver se está pegando. 2111 dividido para 990. 2,132323232. Então, é isso aí, tá? É assim que transforma a dízima periódica em fração também. Tanto a dízima periódica simples quanto a dízima periódica composta. É esse procedimento aí, esse passo a passo, tá bom? E com isso aqui a gente fecha o nosso primeiro bloco de aulas, né? Foram 8 aulas. E aí é o suficiente para vocês fazerem aí a primeira lista de matemática. Lá no Google Classroom vai ter lá a lista e vai ter a data que vocês precisam entregar ela. Beleza? Lembrando, dúvidas podem mandar lá no nosso grupo do WhatsApp. E quem não for aluno do cursinho e tal, pode mandar aí nos comentários. Lembrando que toda sexta às 20 horas, pelo menos nesse período de quarentena, a gente tem a live de dúvidas de matemática, plantão de dúvidas de matemática. Então vocês podem, mesmo quem não for aluno do cursinho, pode levar essa dúvida lá nessa live que a gente vai resolver, beleza? Então até mais, até o próximo vídeo. Falou!